Pronto, eu falei! Apoio Haskell. Revele a beleza dos seus cabelos com Haskell. Haskell Cosmética Natural. E Casa das Cuecas. Venha conhecer a nova loja da Casa das Cuecas, no Praia Mar Shopping, primeiro piso, em Santos. Grande abraço, meu caro internauta. Está no ar mais um Pronto Eu Falei. Nosso encontro semanal com craques do futebol. Hoje eu estou tendo uma sensação inenarrável. Eu não vejo o Newton Batata desde que ele deixou o Santos em 1979. Ficou aquele gostinho, aquela saudade de que ele podia ficar mais. Podia ter disputado a Copa de 82, assim como o meu pai. O Milton Neves diz que ele é meu pai e neto do meu filho Andrei, o Juari, que também eu acho que tinha condições de disputar aquela Copa de 82, mas como o mundo não era tão globalizado como é hoje, as informações não chegavam tão rapidamente, a tecnologia não era tão avançada, eles acabaram não participando daquele Mundial, onde o Brasil acabou mostrando um belo futebol, mas acabou sucumbindo diante da Itália no estádio Sarriá, na cidade de Barcelona. Mas não vamos falar de seleção brasileira, não. Vamos falar do Santos. Esse ano está completando 4 décadas de que o Santos ganhou seu primeiro título após a era Pelé. Pelé jogou do Santos de 57 a 74 e o Santos não ganhou nada de 75, 76, 77. Vinha muito mal em 78. O técnico, eu até achei que era o Sérgio Cléris, mas a Batata já puxou a orelha. Não. Era o argentino e falecido Ramos Delgado. E o meu pai Juari no carro, que ele veio comigo aqui, porque eu promovi o encontro deles aqui há 40 anos, eles também não se viam, né? Vocês devem ter visto aí na minha live. O Juari começou a enumerar um monte de técnicos e todos eles faleceram. Ainda bem que ele não falou meu nome junto. Que senão já não estava mais nesse mundo. Eu vou começar por aquele que eu não vejo há mais tempo. Não é por ordem de importância, não. Que é o Newton Batata. Satisfação te rever, Batata. Eu tinha 6 anos, mas eu estava aqui lembrando, e era tudo da memória, hein? Tanto que eu errei alguns jogos aí. Me recordo que a seleção brasileira era convocada naquela oportunidade. Olha só como o mundo não era globalizado. Não tínhamos informações do Rio de Janeiro para São Paulo. Quem convocava os jogadores paulistas era o auxiliar do Cláudio Coutinho, Zé Teixeira, que lembrou do teu nome e o nome do Juari. Juari, inclusive, disputou a Copa América daquele ano, jogou contra a Argentina. E o Batata não. Mas o Batata entrou no jogo contra o Paraguai, no Maracanã, meteu uma fumaça, dois gols e a Rede Globo, né? Não tem problema em falar o nome do canal. Deu um take no Cláudio Coutinho, falecido também, mais um falecido. E no Zé Teixeira, também falecido. Qualquer semelhança é mera coincidência. E o Cláudio Coutinho encantado com o teu futebol, Batata. Você não deixou aqui a nossa querida Vila Belmiro de forma tão precoce? E como é que foi o reencontro aí com o parceiro Juari depois de 4 décadas? Satisfação, Mr. Potato, né? Que é batata em inglês. Igualmente, não, é minha satisfação, na verdade. Nice to meet you. Nice to meet you. Não, a satisfação é grande, obviamente. Bom, eu não sei, às vezes eu tenho essa... na verdade, a lembrança de sair do Santos, mas às vezes a gente está numa situação que você tem que tomar decisões, o que você deve fazer. A vida profissional no passado não é a mesma que os jogadores agora. Os jogadores ganham muito dinheiro, né? Não todos, mas a gente tem que saber que na nossa época um jogador chega à seleção era milionário. Na nossa época não. Na nossa época não existia isso, a gente tinha que batalhar, era humilde, não pela falta de dinheiro, mas eu acredito que não existia, obviamente, a televisão que dava tantos fundos aos jogadores e possibilidades aos clubes de pagar mais. Então a gente tinha que ver que, tendo família, você tinha que sair. Me pareceu uma oportunidade e eu fui para o México. E, obviamente, tive uma boa passagem no México e isso me ajudou também a ir aos Estados Unidos. No referente ao Juari, obviamente, é um prazer, foi uma surpresa, porque fizeram uma surpresa pra gente, trouxeram a gente nesse restaurante. Eu pensei que eu ia comer só, não passar raiva, e agora tô passando raiva com o Juari. Não é verdade. Na verdade, eu tô passando muito bem, e com vocês todos, e estou impressionado com o carinho da torcida, o pessoal que está relembrando a gente, e esperamos ainda vê-los no sábado, e a gente vai torcer que tudo dê certo, né, Juari? Na verdade, foi uma lembrança muito especial para mim, eu nunca vou esquecer isso pelo resto da minha vida. Quem armou tudo isso aqui foi o Fábio Lopes, da Embaixada do Peixe em São Paulo, nosso querido Edilson da Solfesta. Nós estamos usando inclusive as camisas aqui da Solfesta Turismo, empresa de que ele é um dos responsáveis. E eu vim trazer o Juari. Eu também participei dessa
dessa engenharia toda para um saber do outro, o outro não saber do um. Fui buscar o Juari e ainda vim perguntando, quanto tempo você não vê o Batata? Eu não vejo o Batata há mais de 40 anos, falei com ele agora por telefone, mas eu tô esperançoso de no sábado poder dar um abraço dele. O abraço veio mais cedo, né, Juari? Eu vi que você ficou emocionado ali, né, cara? Ademir, Batata, nossos telespectadores, é um prazer imenso estar aqui contigo. Satisfação é minha. Satisfação é minha, porque nós estamos se devendo, né? O pai que não vê o filho. O pai que não vê o filho tem que ver o filho pelo programa do filho. Mas tá tudo bem. Vai confessar agora? O que aconteceu com essa relação? Uma relação, Batatinha depois disso. Ver o Batata é uma coisa, ver o Nilton, gente, você não sabe realmente a alegria, a satisfação, a emoção. Me veio lágrimas nos olhos quando eu vi o Nilton. Porque voltei 40 anos atrás, de uma amizade, de um respeito, de um grande jogador que eu tive a honra, que Deus me deu o prazer de ter jogado ao lado e ter convivido com ele. No Santos e na seleção. No Santos e na seleção brasileira. Mas sabe uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto você conversava com o Batata? Para tu ver como é que é o mundo, Batata. Veja bem, eu tenho certeza, posso até me enganar, eu prefiro me enganar. Que já aconteceu muitas vezes antes, né? Já aconteceu, sabe disso que eu sou muito bom. Eu prefiro me enganar. Mas nesse reencontro que está acontecendo aqui, eu não vi nenhum representante do Santos Futebol Clube, que faz parte da comunicação do Santos Futebol Clube. Isso é triste para nós. Para mim me deixa triste, porque por aí você vê que nós somos ex-jogadores do clube, eles não têm interesse em querer saber. Batata está na cidade há 40 anos que o Batata não vem a Santos. Eu tenho que me informar, eu tenho que procurar saber. Alguém fez isso. Então, pelo menos para me ter a sensação de falar pro torcedor, não, o clube também participou. Mas não, o pessoal da Embaixada de São Paulo é que fez tudo. Com o Ademir, que foi em casa me buscar no baita de um carrão, rapaz, que tu nem imagina. Teve que fazer uma manobra lá na rua. Tá tendo feira, cara. Tá tendo feira, meu bairro é pobre. Meu bairro é pobre. Aí então, Ademir mesmo conversando, e nesse tempo eu tava pensando, almoçamos, sou muito bem recebido pelo Cassiano. Luciano Cardoso. Recebeu nós muito bem, o pessoal da Globo, da TV Tribuna, esteve aqui, nos tratou com o maior carinho. Claro. E cadê o representante do nosso clube? Não tem ninguém. Para receber o Batata. Batata eu não, porque eu sou da cidade, eu tô aqui. Tudo bem. Agora, eu recebi o Nilton Batata em Santos há 40 anos. Poxa, será que... Ademir, isso me deixa triste. Você me perdoe, mas eu me deixa triste. Olha, eu acho que os eventos e o carinho da torcida é mais importante. Muitas vezes os diretores obviamente estão ocupados com outro tipo de coisa. Alguns nem lembram da gente, porque não viveram essa época, quem sabe não fizeram isso, então não conhece realmente o passado, não conhece o fato histórico. Primeiro título após era Pelé. Não, a gente, só para mim te dar uma noção como foi, o Pelé terminou, os Meninos da Vila começou de uma maneira inédita, inesperada, ninguém esperava ter Meninos da Vila, que foi a primeira geração. Espontânea, né? O Robinho foi a segunda geração e depois o Neymar. Então, às vezes, no tempo, as pessoas que estão agora, 40 anos, é difícil para essas pessoas se identificarem. Mas eu tenho certeza que você está no desejo, no teu coração, de conhecer o novo CT, e de conhecer o Memorial das Conquistas do Santos. Claro que sim. Que tu vai ser muito bem recebido pelo Alex. Isso eu tenho certeza. Não, tudo bem. Mas é um prazer estar aqui. Vamos falar de coisa boa, né, Ademir? Mas peraí, vocês viram aí, vocês são testemunhas, eu não tô com papel nenhum, não estava olhando o celular. Eu relembrei de jogos da seleção dos dois aqui. Eu tinha 6 anos de idade. 6, eu tenho 46. Eu tinha 6. O título não foi em 78, foi, mas o campeonato terminou em 79. Não me perguntem por quê, que eu não sei. Foi um balaio de gato, demorou mais de um ano o campeonato. Era o campeonato da gravidez. Mas deu mais de 9 meses. Então deu mais de 9 meses? Deu gestação de burro, então. Deu 11 meses, cara. 11 meses de campeonato. E nós entramos pelo brasileiro, né? Entramos no brasileiro, voltamos no paulista. Teve um problema, parece que do Corinthians na justiça. E aí o campeonato atrasou o campeonato. Mas foi bom atrasar, porque aí limou aquele pessoal que não estava vindo bem, os mais veteranos, deixaram algumas peças fundamentais. Aliás, eu não canso de exaltar. O presidente Rubens Quintas, os mais novos não conhecem. Foi o grande baluarte daquela time ao lado do Zé Rubens Marina. E uma outra pessoa que nós não podemos esquecer, Chico Formiga. Não vai deixar esquecer. Falecido Zito. Grande Zito. Falecido Zé Lili Miranda. Bateu no peito e disse pro Formiga: pega que eu assumo contigo. O que tu fizer tá feio. Eu me recordo, aliás, teve até eu não olhei,
Pra mim tinha sido um jogo contra o Guarani. O Batata, que tá com a memória melhor do que a gente aqui, falou que foi um jogo contra o Operário. O Batata chegou em 76, não é isso, Batata? 76. O Santos tomou um cacete do Operário e aí troca tudo. E eu vou falar uma coisa que eu vi, não foi ninguém que me falou. Eu era muito pequeno, mas eu lembro. O presidente Rubens Quintas, ele saía lá do segundo andar, descia, comprava o ingresso. Juro que eu vi isso. Tava lá do meu pai pra ver um Santos São Paulo na Vila. Acho que foi 1-0 pro São Paulo. Eu não me recordo agora. Aí também pedi muito. O presidente Rubens Quintas, eu quero mas ser presidente, não. Eu sou presidente, mas preciso ajudar o clube. Daqui. Comprou e entrou. Ele era o presidente do clube, ele pagou o ingresso. Eu já contei isso pro filho dele, Rubinho. Tô contando aqui agora publicamente pela primeira vez. Ele pagava o ingresso pra ajudar o clube. Hoje, esquece, isso aí é utopia, né? E vocês... Vai ficar feliz em te ver. Vai. Muito feliz. Vai. E o detalhe, o Batata foi feliz, Juari. Ninguém tinha feito isso, colocar uma quantidade enorme de... Não. Por isso que eu digo, ele teve aquilo roxo de bater, né? Bateu na mesa, E não pingou e o time foi campeão. Não tem dinheiro, vai botar molecadinha. Formiga, tá carta branca. E outra coisa, enfrentar o Guarani com Zanon, com Careca, com Renato Pé Murcho. Jesus, só com molecada. Sabe o que aconteceu na semifinal? Foi 3-1, 2 gols desse, Semifinal. um do João Paulo e esse aqui teve um lance, isso eu me recordo. Ele pegou a bola na ponta esquerda, era uma coisa de louco, ficavam os dois pontas do mesmo lado, negócio que tem... Não, esses caras fizeram isso, Juari. Não, fala que agora é a invenção dos europeus, jogadores espetados. Eu já fazia isso, jogava com... Esse aqui foi na ponta esquerda, ele pegou o lateral, o cara caiu na placa de publicidade. Ele parou, botou a mão na cintura, igual ele fazia, né? Folgado, né? Esperou o cara se levantar, ele meteu nas canetas e a galera que lotou o Morumbi, dava mais de 100 mil. Foi a loucura, cara. Aquilo, né? Era o futebol discoteca, né? Que tinha o bidiza, os embalos de sábado à noite, né? Então, pra ter uma ideia como é que era o Batata, eu falei pra ele, agora ali vou contar ao vivo, porque ele sabe que eu conto mesmo. Santos Independente, um amistoso na Vila Belmiro. Aí na preliminar jogou o falecido Bianchi, jogou os grandão, só os caras fortes. E na de fundo jogou os baixinhos. Eu, Batata, João Paulo, Silva. Time do Rubens Mineles. Time do baixinho. Bom, eles não sabem, né? Esse menino aqui, Mas eu vou contar porque é do Rubens Mineles. esse moço aqui, pega uma bola, a Vila Belmiro que encharcava a batata. O pé estava pesado, que a bola pesava, tá bom. Não, o gramado não existia. O gramado não existia. Era buraco. Buraco e areia. Areia de praia. É. Então Batata pega, vai no fundo, lateral esquerdo vem, Batata deu o drible e ele passou. Aí o Batata... Foi onde ele? Foi lá no Alambrado. Aí o Batata... E o Alambrado era pertinho. O Alambrado era pertinho. Coladinho, né? Coladinho. O Batata veio de cruzar, pra estar na área. Cruza. Ele segurou. Quando o lateral veio, ele driblou pra dentro de novo. Voltou. E o lateral olhando pra ele. Aí o lateral veio, ele driblou pra fora de novo. Botou o rapaz sentado no chão. Quando ele foi cruzar, o lateral deu um soco na cara dele. Aí fechou o tempo. Mas apanhamos, rapaz. Mas apanhamos. Apanhamos mais que boi de matar. Apanhamos demais. Em casa. A gente tinha até o lutador de karatê, o William, né? E chegamos no vestiário, o William todo cortado. Era metido. Joãozinho arrebentado. E vocês foram pra cima do Batata? Não, a gente correu. A gente era... Que isso? Vai brigar? Ele foi o primeiro a correr, eu fui junto. Na hora que ele saiu, eu saí junto. Chegou no vestiário, acho que ele ia bater nele. A culpa é tua. Mas ele era folgado mesmo. E sabe o que eu lamento, Batata e Juari? Aquele time jogou pouco tempo junto, né? Pouco, né? Porque logo em seguida ele foi embora, depois foi você. 2 anos. 2 anos, um campeonato e um vice, né? Um vice. Em 83 foi o Pita embora e o time se desmanchou, né? Bom, Mas era a situação econômica já naquela época, não? Já. Claro, porque obviamente a gente... Bom, eu fui chamado de mercenário uma vez. Não, porque o pessoal fala que você está preocupado em sair, em ganhar dinheiro, mais que o clube, mas isso não é verdade, né? Então, nessa época, agora, você tem que lembrar que tem a lei do passe. Então, para você sair de um clube, você precisava comprar teu passe. Aí você não ganhava muito dinheiro. Não. Então, o jogador estava restrito. Não é porque direito aos 15%. 15%. Né? Que não era nada. Que não era muito. Então, o caso aqui que, claro, a gente adorava o Santos. Eu sou santista desde moleque. Né? Então, quando eu tive a oportunidade de jogar no Santos, para mim já era um prazer, já foi, eu tinha sido, quem sabe, a experiência, a melhor experiência da minha vida. Mas você tem que ganhar dinheiro, você tem que pensar na família. Sim. Muitas vezes você sabe, olha, naquela época a medicina esportiva não era tão avançada. Se você machucasse, como aconteceu com o Rodrigo, lembra? Com o Clodoaldo também. Com o Clodoaldo também. O Clodoaldo parou com 28, acho. Por quê?
Precocemente? Não, Joelho, por isso, por causa do joelho. Então a gente tem esse medo, né? De que a qualquer momento num treino você poderia acabar com a tua carreira e daí você não tinha nada. Você tem que se adaptar à vida normal de uma pessoa. Você é jogador, mas isso passa muito rápido. Então, por isso que eu tentei fazer algo para me sair e os outros jogadores fizeram o mesmo. Então é isso aí, né? Não é que a gente quer sair do Santos, mas é que você pensa numa coisa que é mais importante, que é a tua vida também. Não, e outra coisa, Ademir, veja bem. Você saiu quantos anos, Júlio? Você saiu com acho que 20 anos, né? E ficou 6 meses só no México, né? Eu fiz 20 anos naquele ano. No dia do jogo contra o Guarani. Na semifinal. Na semifinal, fiz 2 gols dia 16 de junho, de cabeça. Com esse tamanho, né? Quanto você tem de altura, Júlio? 1,68. Mas sou maior que o Batata. Peraí, 1,60 o quê? 69. Ô, Batata, pô, deixa eu ver. Fala 1,60. O que é isso? Tá brincando. 60 o quê, meu filho? Mas a coisa importante é que o que as pessoas não entenderam naquela época, a gente vai tentar explicar um pouco agora, 40 anos depois, é que a nossa saída não é que a gente queria ir embora, era a única fórmula que a gente tinha até de ajudar o clube financeiramente. Porque o clube não tinha condições de manter todo mundo. Não tinha. Porque ia ter que aumentar salário também. Aumentar salário. Aquele elenco, naquela época, começou a ficar caro pro clube. Veja, não, e não tinha televisão. Não tinha televisão. Vivia da renda, claro que a renda... Não tinha propaganda como tem. Não tem nada. Nós, naquela época, isso nós podemos dizer com todo orgulho, a Vila Belmiro, não é essa Vila Belmiro de hoje, não. Mas a gente lotava a Vila Belmiro. Todos os jogos. 24. Pacaembu também, né? O Pacaembu. Morumbi. A gente fazia meio a meio. Muitas vezes a torcida do Santos era até maior do que a do próprio Corinthians. Então o Santos vivia disso. Mas precisava fazer um caixa para dar continuidade àquele time. Competitivo. Que infelizmente, alguns saíram depois, o time foi desmantelando. Não creio, principalmente depois que o Rubens Quinta abandonou, que deixou de ser presidente. Aí entrou o Ernesto Vieira e depois o Rubens Teixeira. Aí foi que a coisa piorou. Mas o importante disso tudo, Ademir, é que nós fizemos 2 anos, quase 2 anos e meio, que o Batata chegou em 76, não foi, Batata? Eu cheguei, mas eu era infanto-juvenil quando eu voltei. Batata já chegou pro profissional. Chegou em 74, né? Cheguei em 74. Infanto-juvenil, juvenil B, juvenil A, e o Batata já tá... E o Batata, pra tu ver como é que é a coisa, como o futebol é bom, o Batata tava pra ser vendido, o Santos queria mandar o Batata embora. O Batata tava afastado. Tu jogou um período com... Ramos Delgado? Com o Ramos. Antes do seu Chico chegar, tu tava afastado. Com o Ramos Delgado. Né? Com o Ramos tu tava afastado. Mas eu tive uma... Não é que tava afastado. Tava eu cheguei em ali. 76, foi uma boa temporada com o Cidinho, né? E o Zé Duarte. Zé Duarte. Então, muito bem. Eu acredito que foi uma das melhores fases. Eu peguei o Zé, hein? Quando não estava, obviamente, o João Paulo, o Juari, o Pita, o Ailton Lira ainda não estava no time, então nosso time, não, Antônio Vieira, nem todos. Então eu acho. Você, Tonzinho. Esse era o time, Tonzinho. Tonho, isso aí. Então, nessa época eu estava bem. Mas daí entrou o Ramos Delgado, que o time passou por uma reformulação muito falou grande. Que tinha quase 50 atletas. Então, a gente estava no vestiário, o vestiário estava lotado, né? Você tinha 5 ponta direita, você tinha... Às vezes, pra trocar 5 não dava 2. Tinha que trocar lá no fundo, na sala de musculação. Não dá para secar a roupa, porque a gente treinava 2 vezes por dia, então era uma coisa assim muito difícil. Então, quando houve a reformulação, que limparam todos esses jogadores, né? Jogadores que eu tinha carinho também, mas já tinham idade, saíram e moveram. Aí o Juari veio, o Pita, e a gente um time muito jovem. O pessoal, se a gente vai perder jogo, vamos perder com a meninada, vamos perder com os meninos. Então começou essa euforia, porque não estava esperando muito desse time, e o time começou a render, começou a jogar bonito, respondendo no estilo do Santos. Que é o estilo jogando para frente. Então aí, com a inclusão do Formiga como treinador, isso foi importante porque ele era como um pai, cria uma dinâmica de grupo importante, porque daí a gente começava, às vezes a gente se conversava entre a gente, mesmo o Formiga saía do vestiário, dava aquela pausa para a gente conversar, a gente falava um com o outro, dava informação, trocava informação de times que a gente ia jogar, que era pessoal, às vezes você dava uma dica aí de um jogador ou outro, e quando a gente entrava no gramado era para arrebentar mesmo, então a gente jogava em ritmo veloz, né? Você lembra na Vila Belmiro, nunca perdemos um jogo na Vila, muito difícil.
Então criou esse ânimo e a gente começou a acreditar Nós perdemos um jogo só, o Botafogo, o Sócrates fez o gol de calcanhar. O Sócrates. Danado do Sócrates. O gol de calcanhar. Foi o único jogo que Deus o tenha, né? Mas, 70 foi o único jogo, né? grande. Mas é isso, o Santos foi isso. Saiu dessa parte, uma coisa que aconteceu na história, de repente, e se tornou agora parte da história do Santos. E sabe, dois tópicos que me chamam a atenção. Primeiro, a responsabilidade de vocês era muito grande porque era o time que tinha jogado Pelé e não tinha conquistado mais nada. Já iam aí para 4, 5 anos. E o segundo, que esse, para mim, vou dizer que é de suma importância. Além de só ter meninos, vocês estavam fazendo com que a torcida do Santos se renovasse, porque a torcida do Santos estava começando a ficar envelhecida da época da era Pelé. E aí, aquela responsabilidade dos meninos, os resultados sendo conquistados, e vocês fazendo uma nova geração de santistas. Eu converso com diversos aí, que é da minha faixa etária, que falam que são santistas baseados nos resultados que vocês conquistaram, né? Ademir, olha, não sei se o Batata pensa, eu penso assim, cara, nós tivemos uma coisa muito importante naquele período, naquela época. Você falou um processo após a era Pelé. Mas dentro desse processo após a responsabilidade era muito grande. Tanto é que muitas vezes chamavam nós de viúva do Pelé. Nós íamos jogar, a torcida adversária, viúva do Pelé. Mas nós tivemos uma coisa, dentro desse processo, uma coisa muito importante, que foi o convívio diário com esses caras. O convívio que jogaram naquela época. Treinavam, o Pelé treinava com a gente. O Lima não saía da Vila Belmiro. O falecido Coutinho estava sempre com a gente. O Pepe e o Tite, o falecido Tite. Então... E um detalhe que eu estava esquecendo, hein? O time foi modificado durante o campeonato. Por exemplo, eu me lembro do time com o Clodoaldo, que era o grande líder. Se machucou. Eu lembro do time com o Lira no time. Aí depois teve que sair também. Se machucou. O Lira foi suspenso, se machucou e ficou jogos sem jogar. Inclusive, uma das semifinais ele não jogou porque ele quis agredir o falecido Morgado. Não lembra? Foi pra cima do Morgado e ele ficou suspenso. Então, mas nós tínhamos essa coisa de que a gente sabia da responsabilidade. Mas vamos ser sinceros, acho que o Batata vai pensar que nem eu. A gente sabia da responsabilidade. Mas a gente não ligava para a responsabilidade. A gente queria jogar. Eu acho que não. Não é a mesma pressão que os jogadores têm agora, ganhar um jogo, né? Que você sempre está jogando pro próximo jogo. Você tem que ganhar o próximo jogo. Terminou um jogo, você se sente bem, né? Você tem um alívio, né? Que o jogo terminou, se você ganhou, tá bem. E daí você vai para o próximo jogo. Existia uma responsabilidade, mas eu creio pela juventude, pelo que aconteceu com o clube. A gente sabia que se acontecer algo especial, positivo, tudo bem. Mas não era uma pressão como o de hoje, né? Que você tem que ganhar título. Eu creio que o Santos estava mais preocupado em respeitar o estilo do Santos, o estilo que o Pelé trouxe para esse clube, o historial, em trazer de volta esse estilo de jogo. Não ganhar um campeonato, porque a gente acabou ganhando. Mas o campeonato não era tão importante quanto renovar o estilo, o ânimo da torcida. E isso eu creio que foi o mais importante. Batata, quem era o teu referencial como jogador na base lá do Atlético Paranaense? Aquele cara que se espelhava? E se você, ao longo da tua carreira, que foi muito mais fora do país, e nós vamos entrar nesse detalhe já, aquele cara que falou assim, eu queria, esse cara aqui, eu quero seguir os passos dele. E a mesma pergunta eu faço pro Juari. Bom, pra mim o Garrincha, né? Porque o Garrincha... Eu imaginei, juro que eu imaginei que tu ia falar dele. Eu até imitava o drible, né? Exatamente. O drible do Garrincha eu fazia igual. Só não... Apanhava por causa disso. Por causa disso. Começar a fazer essa... Porque o drible do Garrincha era pra humilhar, né? Você vai e volta. Mas também tu queria também, Batata. Não, mas eu não fazia isso a propósito, né? A gente fazia porque era divertido. Então de propósito, era divertida de propósito. Se divertia às custas do lateral. É diferente, né? Depois que você começa a evoluir como jogador de futebol, daí você começa a pensar um pouco mais, né? Mas esse foi o jogador que claro, eu tive a oportunidade de jogar com o Brito no Atlético, o pessoal Bellini, Djalma Santos. Por quê? Porque eles estavam terminando a carreira dele, ele estava começando, tinha 16 anos. Isso é incrível, né? Então, eu tive a oportunidade de jogar com esse pessoal. E também Sicupira, que depois jogou com o Rivellino no Corinthians. Então eu tive a oportunidade de ter, quem sabe, jogar com grandes jogadores e também respeitar. Então, para mim, o Garrincha foi o meu ídolo máximo. Claro que quando eu comecei a treinar com o Pelé era
uma lenda, né? O Pelé, você não pode esquecer do Pelé. Né? Mas por causa da posição, então eu era menos inclinado com o Garrincha, me identificava mais com o estilo de jogo dele. Mas quem que vai esquecer do Pelé, pelo amor de Deus, né? Juari, quem que era o teu ídolo? E você pegou também uma safra de centroavante na seleção brasileira. Você pegou Reinaldo, Roberto Dinamite, quem é que eu tô esquecendo aí? Serginho Chulapa estava suspenso em 78. Nunes. Mas bola mesmo era o Reinaldo, né? Cláudio Adão também era bola, hein? Nossa Senhora. É que eu vim do Rio. Você chegou a treinar com o Cláudio Adão no Santos ou não? Cheguei. Chegou? Cheguei. Quando eu vim do Rio, sempre fui torcedor do Flamengo. Então a gente tinha sempre um carinho especial pelo Zico, né? Zico, falecido Geraldo, nosso vereador, que é extraordinário. Então a gente via esse pessoal. E quando eu cheguei em Santos, mesmo que a gente ia no cinema, eu ia pro cinema não pra ver o filme, pra ver o Canal 100. Claro, o Canal 100. Pra ver o time do Santos entrar em campo, o time do Santos jogar. Então a gente era santista já. E aqui convivendo em Santos, eu fui vendo os jogadores. Não posso falar pra um jogador que eu não vi jogar e admirava muito. Falecido Coutinho. Procurei, aprendi muito com ele, uma personagem forte, aprendi muito. Mas aquele jogador que me marcou mesmo, que eu falei, pô, esse cara é fera. Esse cara aí foi o Cláudio Adão. Cláudio Adão. Eu vi o Cláudio Adão fazer coisas extraordinárias. Cláudio Adão subia pra cabecear, todo mundo subia pra cabecear, ele subia pra dominar no peito. Aí botava no chão, né? Era diferenciado. Né? Um centroavante que saía na cara do gol, não dava um balão. Então eu aprendi muito. Até pra bater o pênalti, dava um passo. Então o Cláudio, eu aprendi vendo o Cláudio. Eu peguei o Cláudio numa fase, quando ele estava voltando da contusão. Ele tinha quebrado o tornozelo. Então, que logo depois ele foi pro Flamengo. Então eu já peguei o Cláudio ali. Mas mesmo assim, cara, eu aprendi muito com ele. Mas o meu professor não vi jogar. Eu não vou dizer para você que foi meu estilo. Não vi jogar. Mas o meu professor, aquele que me ensinou mesmo, me comportar dentro da área, foi o falecido Coutinho. Esse foi meu professor. Porque ele me ensinou. Literalmente. Ele foi teu técnico também, foi meu treinador. Base, né? Ele me ensinou, por isso que ele me ensinou. Agora que eu preferia, que eu gostava de ver o Cláudio Adão. Batata, eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho vontade desde criança. Eu me recordo... Faz. Eu tô chegando nos 50, Cuidado, né? Cuidado. Quero morrer de bem com vocês. Eu me recordo que o Jornal Tribuna fez uma matéria contigo lá nos Estados Unidos, acho que em Orlando mesmo. Tanto que eu brinco, eu te chamo de Mr. Potato, porque era a manchete desse dia. A Tribuna fez nos anos 80. Mr. Potato agora é empresário em terras do Tio Sam. Acho que a manchete era essa. Era diferente a maneira que você fazia a manchete do passado para os dias de hoje, né? O que levou você, Batata, a fixar residência nos Estados Unidos? Não estou querendo encher tua bola não, e já enchendo. A gente percebe que você é um cara diferenciado, porque no mundo da bola normalmente são pessoas que tiveram dificuldades, né, na grande maioria na infância, não tiveram oportunidade de uma formação melhor. E até para dar uma entrevista tem dificuldade, isso até hoje, né? Nós pensamos no passado não. E a gente percebe falando contigo, você é um cara que tem um bom astral, uma palavra diferente, fala outras línguas, pensa lá na frente, tanto que você falou aqui das tomadas de decisões que você teve que ter precocemente ao longo da tua carreira. O que te levou a fixar residência nos Estados Unidos e a tomar esse caminho totalmente fora do esporte? Apesar de que me falaram que você também é comentarista da ESPN norte-americana, né? Fiz por 4 anos. Claro, em espanhol, né? Porque que não é o idioma normal, mas porque já falava espanhol, porque eu joguei no México. Eu joguei no México, então quando eu estive no México, claro que eu quis aprender o idioma bem, né? Então você vai e estuda. Você ficou quantos anos no América? Fiquei no América do México 3 anos. E inclusive estou... 79 ou 80? De 80 a 83. E quem levou ele, não cortando, quem levou ele foi o Nicola Gravina. Foi o Nicola Gravina. O que me levou também para o DG. Foi o Nicola Gravina. Levou ano hoje, depois levou ele. Para a Universidade de Guadalajara. Por América. Eu tô no... Jogava no estádio Azteca. Justamente. Porque eu não quero falar bem de mim mesmo, que não é... Mas eu tô no livro de 100 anos do Clube América. Os melhores 100 jogadores da história do Clube América. Nós também estamos no DG. Nós estamos juntos. Então, tudo bem, meu. Estamos bem. Mas eu creio que com isso... Eu também tô junto, só que não. Bom, mas eu fui à universidade para ser professor, eu não terminei. Então, para mim, a educação é o primordial. De letras, para ser professor, é tradutor e intérprete. Mas para mim o mais importante para meus filhos, porque eu estava preocupado com meus filhos, era educação. Ir para o México e depois ir para os Estados Unidos era um objetivo meu.
pelo fato que eu queria dar uma oportunidade para meus filhos. O futebol acaba, eu sabia que a gente falou de se machucar, a gente tinha esse medo, então eu falei, pô, se eu estiver nos Estados Unidos, eu ganhei dinheiro, tive que, obviamente, economizar, a gente não ganhava dinheiro para sair de festa todos os dias, então isso é irreal, né? O Pita que falou isso para mim, que tem que trabalhar até hoje, senão não teria o padrão de vida que tem. Justamente, mas meu objetivo era dar oportunidade aos meus filhos que eu não tive no passado, que era o presente da educação. E indo nos Estados Unidos, então, para mim foi bom, claro, eu tive mais sorte e obviamente, tive a oportunidade de fazer outras coisas nos Estados Unidos, como comentarista, montei uma escola, fazia acampamentos e, obviamente, isso me beneficiou, né? Eu segui jogando até um ponto, depois eu desisti, mas eu não queria mais tirar minha família de um lado para o outro, que eu me mudei muito quando era jovem, saí de Curitiba, vem para o Santos e depois você vai para o México. Já veio casado para cá, né, Batata? Isso aí, eu vim casado, eu tenho 3 filhos. Todos homens? Não, uma mulher, 2 homens, então... Foi uma coisa assim que para mim o mais importante, como você tem família, às vezes facilita, né? É você tomar essas decisões. E obviamente educação para mim é número 1. Então eu sempre me eduquei e obviamente agora tá, como a gente está vendo agora, eu tive a oportunidade de trabalhar inclusive com a Amazon, fiz futebol americano, se eu não poderia ter feito se eu não soubesse o idioma. Sim. Então isso tudo me beneficiou, mas o fundamento aqui eu não adivinhei, eu só quis me melhorar e sabia que o futebol ia acabar. E muitas vezes o jogador de futebol de hoje tem que ter isso pendente também. Está melhor para a carreira do jogador de futebol, mas nem todos os jogadores de futebol ganham dinheiro. As pessoas pensam que todo mundo é rico, é milionário, mas isso não é verdade. Então a maior parte dos jogadores tem que abrir o olho e se educar e pelo menos saber falar. Muitas vezes você não tem a oportunidade de ir à escola, que a gente ainda tem esse problema no futebol, né? Nem todo mundo é esclarecido, sabe conversar, ou muito mais que isso, é planejar, a condição psicológica. A gente vê tantas coisas acontecendo com os jogadores hoje que a gente fala, por que o cara está fazendo isso? Isso é incrível, né? Não pode acontecer. O jogador já perdeu um certo tipo de humildade, mas não só isso, é esclarecimento, não tem ninguém para auxiliar. Então, a educação vai te dar esse presente. E para mim, isso era o mais importante. Antes do Juari falar, tem uma dica para você. Se liga aí. Venha conhecer a nova loja da Casa das Cuecas. Linha completa de cuecas, pijamas, meias e camisetas, modelos plus size, podendo pagar em até 6 vezes sem juros no cartão. Troca e devolução garantidas. Cubra e descubra sua intimidade na Casa das Cuecas. Conheça nossa nova loja em Santos, no Praia Mar Shopping, 1º piso. Tá então a dica da Casa das Cuecas, fica no 1º piso do Shopping Praia Mar, aqui no bairro da Aparecida, em Santos. Juari, você enveredou para continuidade no futebol profissional. Você trabalhou fora do país, inclusive, na Itália, na China, como treinador. Foi recentemente treinador do Santos, aí, que foi às finais do Campeonato Paulista Sub-13. Acho que foi em 2017. O Santos acabou sendo eliminado pelo Corinthians, se não me falha a memória. 2017, né? Conta um pouquinho da tua sequência depois que você parou de ser jogador. Porque você rodou a Europa, foi campeão pelo Porto, tanto da UEFA Champions League como Mundial, né? Jogou muito. Você tem história lá no Avelino, né? Você voltou lá para a Itália, inclusive, para ser treinador lá. Conta aí pra gente. Não, eu fiz o caminho inverso do Batata, né? O Batatinha já fez México, Estados Unidos. E parou por ali. Parou por ali. Eu fiz México e já fui para Europa. Se eu contar para você que eu não sabia nem onde era Avelino, eu fui descobrir Avelino dentro do avião. Eu nem sabia onde era. Mas descobri. Não sabia. Tanto é que o Nicola, que nos levou, que teve o prazer. Mas era um empresário fortíssimo. Na época, né? Eu acho que era o principal. O Nicola era o principal. Ele me levou para o Avelino. Eu não sabia realmente, fiquei sabendo dentro do avião que estava sendo vendido. E lá no Avelino nós fizemos 2 anos bons, graças a Deus, foram 2 anos extraordinários, onde nós criamos uma base. Pô, posteriormente fui para a Inter de Milão, fiquei mais 4 anos na Inter. Aí fui para o Porto. Tem razão, lembro de um jogo Santos, uma Recopa Santos Inter, você estava pela Inter. Então, joguei pela Inter, nós fizemos no Porto mais 4 anos, e fizemos passado, fizemos uma história. 89 você voltou? 89 eu voltei para o Santos com o De Rossi, que era o diretor de futebol. De Rossi, o Milton, não, era o Marcelo Teixeira, assim, né? 89? Não, era o... Antônio Guiar, não. O que era empresário do Pelé.
O Samir. Samir Jorge Abdurrahman. Samir Jorge Abdurrahman. Eu voltei com o Samir, mas aí fiquei pouco tempo e fui embora. E enveredei pela carreira de treinador. Fiz curso, tem curso na Europa, meus cursos são todos da Itália, de Coverciano. Tive o prazer de trabalhar no Santos também nessa fase. E a coisa linda disso tudo, Ademir, é que... Tem um menino que passou na tua mão. Bom, o Rodrigo... Desculpa até interromper. O cara que... O Ademir foi o primeiro a falar do Rodrigo. Não é verdade. O cara que eu fui conversar num jogo na Portuguesa Santista, Santos e Portuguesa. O Rodrigo que tá no Real Madrid. Cheguei pro meu pai aqui, meu pai postiço, falei... Quem é esse 11 aí, rapaz? Ele olhou pra mim. Ele é simplesmente o melhor jogador da base. Ele falou isso pra mim em 2014. Tô mentindo? Não sei se você vai lembrar disso. Ele falou na Portuguesinha, um feriado. Verdade. Tava com o Vladimir Matos, que é o cara que cuida da base da Portuguesa. Que, coitado, caiu contra o Santos 2 anos seguidos, dançou os 2 anos. Senão eu acho que ia... Não, ele ia... E eu fiquei entusiasmado com esse moleque. Foi tu que teve esse olho clínico. E tem um menino que passou na tua mão, que eu acho que tem tudo pra dar certo se tiver a cabeça no lugar, o Ângelo. Rabisca e tal. Só precisa dar uma baixadinha na bola, mas ele joga demais. Ou eu tô enganado, Jori? Não, mas a gente fica contente, Batata, porque são todos jogadores que a gente tem um prazer em trabalhar. E o Ângelo, hoje, é titular da seleção brasileira. Você vivia... Ângelo, solta a bola. Ângelo tem que finalizar para o treino. Eu via isso lá no CT Meninos da Vila. Cobrava muito dele. Bate com a direita, bate com a esquerda. O João Paulo, para ensinar, o João Paulo ficava depois do treino. Ensina ele a bater escanteio, ensina ele a cabecear, ensina ele a fazer a diagonal. Isso. Sabe, Batatinha, aquela diagonal que vocês faziam muito bem, que vinha buscar, aí pegava uma aqui e pegava a outra depois no fundo, que a gente fazia muito isso aí. Então, João Paulo, então o mérito, acho que o mérito não é só meu, é do João e de toda a comissão técnica. Mas eu vi esse menino na tua mão. Não, teve na nossa mão, hoje tá aí. Eu acho que não é gente que tem que sair por aí falando o que nós fizemos. Ah, mas eu tenho. É minha profissão. Essa é a tua profissão, não é nossa? E eu tenho que lembrar que você foi o primeiro cara a me falar. Feliz porque você tem lembrado. Não, tem que lembrar. É minha obrigação, pô. Só faço isso na vida, cara. Eu vi o Rodrigo jogar e depois eu tive o prazer de ir com o Nenê. O Luciano tava com um problema familiar e nós fomos com o Nenê pra Copa Zico, lá no Rio de Janeiro. Não, esse ano nós não fomos. Não, nesse ano tu foi, não, mas no ano seguinte bateu campeão. Foi campeão. Esse ano caiu nas quartas. Caiu nas quartas. Contra o Fluminense. Vasco, isso. Pro Vasco. E eu tava vendo o jogo com o Zico. Eu tava vendo o Zico conversando, vendo o jogo. E o Zico quando falou assim, poxa, Jorge, quem é esse menino aí? Eu falei, Zico, esse menino aí, não te dou 3 anos. Não te dou 3 anos para ser um dos maiores jogadores do mundo. Tu falou pra mim também. Do mundo, não do Santos. Falou, pô, tá brincando, você vai ver. E do Ângelo, o que você fala? O Ângelo é um fenômeno. É um fenômeno nato. Agora precisa. Eu cobro muito dele na internet. Né? Eu converso com ele isso. Precisa botar a cabeça no lugar. Primeiro. É o próximo raio? Tem tudo pra ser. Tem tudo pra ser. É isso aí. Ele tem tudo pra ser. Todas as características. Precisa melhorar um pouquinho a finalização, acho. E outra coisa, 2 coisas precisa melhorar. A finalização e o uso do pé direito. Que ele ainda é meio carente nesse aspecto. Ele sempre corta. Mas 1 contra 1. Ah, não tem pra ele não. Se não tiver cobertura, ele vai embora. É muito rápido, né? Rápido, inteligente, se movimenta bem. E precisa aprender uma coisa que nós cobramos do Rodrigo, inclusive falamos isso para ele na frente do pai dele numa conversa. Você tem tudo para ser um dos maiores jogadores do mundo. Só precisa ser mais egoísta. Ele solta muita bola. Você precisa gostar de fazer gol. Que o dia que você começar a gostar de fazer gol, aí tu tá completo. Porque o Rodrigo sempre foi de entregar. Assistência, né? Assim, vê o que ele fez com o Yuri. Quantos gols o Rodrigo deu pro Yuri fazer? Eu lembro de um ano que o Yuri só fez 50 gols na base, só. Pode ver? Só 50. Agora, quanto foi passagem do Rodrigo? Metade, pelo menos. Metade, pelo menos. Então, quer dizer, ele faltava isso dele, porque ele melhorou muito. Ele agora já bate mais no gol, tem finalizado mais. Mas eu fico contente em ver que a base do Santos está bem servida. Se tiver, tem um grupo lá, não é que teve na nossa mão, não. Mas tem um grupo de 2005. O Kaique também passou na tua mão, zagueiro. Aqui, capitão da seleção. Jogou contigo. Era meu capitão. Muitas vezes puxava a orelha. E às vezes tu botava ele de volante também. De volante. Eu acompanho. Puxava a orelha, cara. Puxava a orelha dele. O zagueirão quer sair jogando, Batata? Quer botar no peso? Falei, aqui eu dou um cascudo em você, moleque. Tem qualidade pra isso. Qualidade. Muito bom jogador. E esse tem boa cabeça. Boa cabeça. É craque. Esse é o outro que... Mais uns aninhos aí, se não já apareceu uma proposta da Europa por ele. Porque zagueiro que nem ele não tem atualmente no futebol brasileiro. Gente, eu ficaria aqui a tarde toda. Nós também. A noite toda, a madrugada toda. O Fábio ia me bater, o Edilson ia me matar. O Augustinho, então, meu Deus do céu, o homem da farmácia.
mas eu tenho que liberar essas feras aqui. Queria agradecer o Batata, eu fiquei muito feliz de ver. Olha, a gente não falou de uma coisa aqui, ó. O Rubens Minelli. Deixa eu contar. Não, deixa pra mim contar. Você conta. O negócio é o seguinte, o Rubens Minelli foi um técnico que passou aqui no Santos em 91 e ele só contratava homens arrões, só jogador de 1,90m. São Paulo. Não. Aqui ele jogou no Santos em 91, tu já tinha ido embora. 91. Contratou o Castro, zagueiro do Paraná, o Dinho, lateral direito, que era forte. Resumindo, ele só gostava de homens fortes. E aí, ele era técnico do São Paulo e foi do Palmeiras também. E quando ele enfrentava o Santos, e quando ele falava na imprensa, inclusive, e falava pra todos o seguinte: não, isso é muito baixinho, jogador muito mirrado, jogador não tem tamanho. E aí pegava esses baixinhos aqui, tanto quando era técnico do São Paulo e do Palmeiras, e só tomava fumo. É isso aí ou não, Batata? Batata, é uma satisfação, cara, porque você foi um dos primeiros ídolos que eu tive, né? Eu tenho uma situação com o Ailton Lira, que eu vou contar lá na embaixada, já contei no meu blog. Tenho uma situação com o Pita, né? Eu tenho a satisfação de ter jogado na base de um time grande graças ao Pita. Fui fazer teste no Santos, eu vou repetir. Porque era limitado. Fui fazer teste no São Paulo, bombei. O Pita, como é que é? São Paulo? Não. Vamos voltar lá. Aí eu voltei com o Pita, já me olharam com outros olhos, né? Aí é claro que eu ia ser aprovado, né, Jari? Já voltou com o cara, né? Cara, mas no ataque, vocês eram minhas grandes referências. Foi o primeiro título que eu vi. Cara, tá aqui, ó. Eu até me arrepio falar desses caras aqui. Eu sei que os mais jovens não sabem o que esses caras representavam, né? E eu costumo dizer pra geração dos anos 90 que o Santos não caiu. Eles não foram campeões. Mas se o Santos não caiu, deve-se a esses caras aqui e aquela geração lá. Não permitiram que o torcedor passasse essa vergonha. O corintiano já passou. O palmeirense já passou, o vascaíno já passou, o atleticano, o gremista. O São Paulino acho que já passou também nos anos 90. Mas não vamos entrar em polêmica. O Santos não passou por isso e você, torcedor, enche o peito pra falar, meu time nunca caiu, graças a esses caras aqui, ó. Foi um time montado que não tinha custo nenhum e de repente... E o Santos, ele tem um negócio, cara, eu não sei se é divino. O Santos não basta só ganhar campeonato, você tem que ganhar campeonato encantando. E esses caras encantarem Passam 40 anos, eu me emociono vendo aquelas imagens, cara. Eu lembro do time até hoje. Vitor no gol, Nelsinho na lateral direita, Joãozinho e Neto, os dois zagueiros. Neto eu joguei com ele no Jabaquara depois, mas já tava, né? Tava igual eu, sem joelho já. E ele tava trabalhando na Terracom na época. E nas horas vagas jogava no Jabaquara comigo em 91. Eu, né, já tava com mais de quase 40, né? E na lateral esquerda, Gilberto Sorriso, que era um dos mais veteranos. Agora tem um grupo de meu campo, se eu falhar aí, eu não tô com papel nem na mão. Se eu falhar, vocês me... Opa, puxa a orelha. Jogava o Clodoaldo, mas na final não pôde jogar, porque já tava jogando o Toninho Vieira. Assim, claro. Né? Zé Carlos, Zé Cachorro também. Zé Carlos. Ele entrava, ele Pita, tinha o Lira, mas o Lira também não jogou a final. Na final jogou Toninho Vieira, Pita e Zé Carlos. E o ataque, esse aí foi o campeonato todo. Mr. Potato, Nito Batata na direita, João Paulo na esquerda. E esse aqui com o Valdir Pérez falecido também. Quando nós falamos de falecido, hein? Falecido pra caramba. O Valdir Pérez não podia ver o Juari, acho que ele não dormia, tinha pesadelos, né? Porque contra o Palmeiras e contra o São Paulo, que esse homem fazia de gol, era um negócio absurdo, cara. Era um negócio... O Leão também não podia te ver também, que tu metia a caixa, né, rapaz? Gilmar também, Gilmar, o Leão tá vindo pro Vasco. Tá vindo pro Vasco, 79 jogou o Vasco. Então, cara, se o Santista... É o que o Juari falou. Pra ter presente, pra ter futuro, você teve que ter um passado. E esses caras aqui fazem parte dessa linda história. Eu só lamento eles terem jogado tão pouco tempo. Mas infelizmente as necessidades econômicas fizeram isso, né? Primeiro você, Nilton, satisfação, boa viagem de retorno, a gente vai se ver lá no Quintal do Espeto, lá nessa linda festa que vai ser emocionante. É um prazer. Deixa um recado aí pra torcida santista que não te vê há tanto tempo, principalmente aqueles que têm mais de 35 anos. Bom, o pessoal que já conhece a gente, obviamente a gente se vê diferente um pouquinho, porque envelheceu. Cadê o cabelo? Bom, o cabelo segue, né? Pô, o cabelo não, mas aquele teu cabelo era... parecia... Não. É tigelinha. Botava tigela e só cortava a ponta, né? Não, tem a peruca. Vou trazer a peruca no sábado, a gente tá convidando todo mundo aí a ver o Batata de peruca, ok? E lá no Quintal do Espeto, na Vila Madalena, a gente vai, obviamente, ter o prazer de rever todos os torcedores que estão dando esse carinho, o pessoal que patrocinou esse evento. E a gente está aqui, obviamente, só para dizer muito obrigado. Foi eu creio, o maior prazer da minha vida, eu nunca vou esquecer isso. Obrigado e a gente se vê lá. Juari, 40 anos depois, mesmo você morando na cidade, o Nilton tá surpreso, mas você não. A torcida te reverencia até hoje, né, cara? Não, é aquilo que eu sempre disse, né? Eu tenho um carinho especial pro Santos.
pela cidade e pelo clube. Não quis voltar pro Rio, né? Não. Eu vim pra cá com 14 anos, tô com 60, então não tenho a mínima intenção de voltar. Agora, hoje para mim foi um dia especial. Esse dia 1º de agosto de 2019 entrou na minha vida e vai marcar. E teu filho ajudou, hein? Meu filho ajudou, me ajudou. Presente de filho, papai. E foi realmente um presente. Muito obrigado. E teu pai, se estivesse vivo hoje, ia ficar feliz, né, cara? Meu sogro. Meu sogro, seu Anésio, fã incondicional desse baixinho aqui. Eu não sei o que ele via nesse cara. Falava, vai batata pra lá, batata. Eu falava pra ele, mas batata não jogava nada. Que jogava nada, vocês é que não jogava nada. Se não fosse batata, não fazia gol. Eu falei, mas isso é verdade mesmo. Torcedor, você conhece o Éder, né, que jogou no Atlético, né? Com todo respeito, hein? O Batata só não chutava melhor que ele. Era muito melhor que o Éder, que foi titular na Copa de... Tudo bem que o Éder era pela esquerda, mas o cara que jogava aberto pelos lados era o Éder, né? O Batata jogava muito mais que ele. O Batata naquele período foi, sem sombra de dúvida, O grande ponto do Brasil. o melhor ponta do Brasil. Sem sombra de dúvida. Foi o melhor Sem medo de errar, Sem cara. medo de errar. Acredito que tenha sido Não tinha pra ele, um não. momento extraordinário na carreira dele. E nós tivemos um prazer de jogar com esse cara. Eu tô feliz em vê-lo. Espero que não demore mais 40 anos para voltar aqui, né, Baixinho? Porque Final do ano. Você tem amigos aqui nessa cidade, tem um grupo de ex-companheiros que gostam muito de você, te respeitam, te admiram, te respeitam pelo jogador, te admiram pelo jogador e te respeitam pelo homem que você foi. Obrigado. Com a gente, no período que nós chegamos juntos. Isso tu vai ver sábado agora, dia 3, aí no Quintal do Espeto, estaremos aí juntos. O Ademir diz que tem uma história para contar, o Batata diz que tem outra. Tem outra. Eu ouvi falar que o Gilberto Sorriso vai cantar um pagode. Enfim, vai ficar um negócio... Ele tá pintando a barba, não Ele tá, tá não? pintando, vai ficar uma coisa bonita. Ou tá uma passando coisa no Guedes? bonita. Vai ficar um negócio legal mesmo. E a gente queria agradecer ao Cassiano por essa abertura de espaço aqui pra gente. O almoço tava bom, né? O almoço estava muito bom, ele fez... Honestamente, se vocês querem comer nhoque com batata doce, vem aqui no Cassiano, que aqui o negócio é bom. Nhoque mesmo. de batata? De batata De doce, batata. que eu realmente eu nunca comi, cara. Ah, porque o nhoque é de batata. Eu sou mas batata italiano, doce, metade De italiano. batata doce eu nunca Mas de tinha. batata doce eu nunca vi. Eu nunca vi, mas muito bom. Então, Cassiano, um abraço. Ademir, Deus te abençoe. Continue sendo esse Abençoe, cara pai. extraordinário que você é. Eu que agradeço aí pelo carinho. Agradecer também, já que ele falou do Cassiano Carduz, a Vit Shop, que é uma loja referência em saúde, afinal. aqui, ó. Faz isso, eu vou entregar pra vocês aqui de presente, peraí. É presente, essa é sua. É sua, o Cassiano mandou entregar pra você. Você mandou entregar? É. Ela tá aqui, viu? E essa aqui é pro Newton Batata. Não, a minha é aquela. Você quer trocar? Porque a batata é pra combinar com a cor? Não, é cheio de- vermelho e preto. Tá bom, mas Pra lembrar o Flamengo que ele torcia na infância? eu sou torcedor do Flamengo. Então vocês veem. Eu acho que na hora que joga Flamengo e Santos, tu torce mais pro Santos, né? Eu torço mais pro Santos. Ah, eu tenho certeza disso. Mais pro Santos. Então agradecer ao Cassiano Carduz aqui na Vit Shop, que fica na Mato Grosso 418, aqui pertinho do Canal 3, na Washington Luiz e Santos, no bairro do Gonzaga. É uma loja referência em saúde, afinal faz isso há 28 anos, há quase 3 décadas. Com importação própria, traz o que há de melhor em suplementos alimentares. Além disso, tem restaurante saudável, empório, frozen iogurte, congelados, granel, enfim, uma loja completa para quem cuida da saúde. Aliás, esse é o lema da Vit Shop, saúde é tudo. Então um abraço ao Cassiano aí, que nos serviu uma bela alimentação. Mandar um abraço também para o Paulinho da Huskel Cosméticos Naturais, que é um dos nossos apoiadores, e é o nosso apoiador, a Casa da Cueca. Com essas feras aqui, que eu tive a honra de vê-los jogando, vamos encerrar o Pronto Eu Falei hoje especial. Hoje é o 19º programa. E eu, sem desmerecer os demais, esse para mim foi um dos melhores e especiais, porque foi quando eu comecei a aprender futebol, eu vi esses caras jogando, me encantei com a forma desses caras jogar. Esses caras me fizeram santistas, minha família toda anterior a mim, toda torcedora do time de Itaquera, e eu fui ver esses caras aqui na Vila Belmiro, perderam o jogo para Ponte Preta, 2-1, de cá, acabou com o jogo. Mas eu vi aquelas bandeiras tremulando, esse aqui correndo mais do que notícia ruim, esse aqui também infernizando a vida do Carlos, goleiro, que depois foi disputar a Copa de 86, é esse time aí que eu vou torcer. Então, se eu sou santista, eu devo esses caras aqui, ó, eles e o restante do elenco. E parabéns à Embaixada do Peixe em São Paulo. Que trabalho fantástico, rapaz. Que trabalho maravilhoso do Ricardo Agostinho, do Márcio Ishi, do Fábio Leal, dos parceiros do Edilson da sua festa, que sempre aí dá um jeito de arrumar uma passagem para trazer o cara lá da Tanzânia, do Cazaquistão, de Orlando, de Plutão, traz o Superman de Krypton. Que trabalho! O clube às vezes deixa a desejar para reverenciar os veteranos. Agora, a Embaixada do Peixe, essa não fica devendo absolutamente nada. Se tem uma
entidade que reverencia o passado, ela, a Sofis, a Associação dos Pesquisadores, está sempre falando do passado. Que é importante eu me frisar. Sem fins lucrativos. Nenhum, os caras põem no bolso. Os caras põem no bolso. O que o Edilson ganha no passado? Nada. Tira. O que o Fábio põe um carro dele, gasolina, pedaço? Os caras tiram do bolso. Tiram do bolso. Eu sou testemunha disso. Obrigado, pai. Mr. Potato, satisfação de conhecer pessoalmente. Só vi um jogador, né? Hoje eu conheci o homem e vi que é um grande homem. Obrigado, gente. Até estendi um pouco mais. Meu cinegrafista e editor Max vai puxar minha orelha. Max, hoje era um programa especial. Esses caras aqui foram tudo há 4 décadas atrás. E se eu sou santista, hoje sou jornalista, eu devo muito a esses caras aqui. Um grande abraço e a gente retorna daqui a 7 dias com mais um programa inédito. Esse agosto foi um agosto especial para mim por ter a chance de entrevistar os meus grandes ídolos do passado. Hashtag pronto, falei. Valeu. Pronto, eu falei! Apoio Haskell. Revele a beleza dos seus cabelos com Haskell. Haskell Cosmética Natural. E Casa das Cuecas. Venha conhecer a nova loja da Casa das Cuecas, no Praia Mar Shopping, primeiro piso, em Santos.